E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a história da moeda. Eu trouxe aqui um pouquinho de história, algumas curiosidades, e eu espero que vocês gostem. Bom, a moeda, como essas que a gente utiliza hoje em dia, que são liga metálica, elas surgiram na Lídia, onde atualmente é a Turquia, lá por volta do século VII a.C. E aqui nesse slide eu trouxe para vocês um exemplo de uma moeda que assim, né, considerada icônica. Nela, no verso dessa moeda está estampado o rosto do terceiro presidente dos Estados Unidos, tá? O Thomas Jefferson. E eu trouxe ela aqui só para ilustrar pra gente como que é uma liga, uma moeda de liga metálica. Então, nesse slide eu trouxe para vocês um vaso chamado vaso de Dário, um vaso muito bonito. Aqui no caso está uma parte dele, né? E nessa parte está ilustrado um tesoureiro monarca persa, que aqui no caso ele está anotando os tributos que estão sendo trazidos até ele. E essas letras gregas na mesa, elas representavam valores entre 10.000 shekels e um quarto de shekel. Nesse slide, a gente já tem um exemplo de uma moeda cunhada na Lídia, entre 650 e 600 a.C. Esse método aqui, no caso, de cunhagem usado nessa moeda foi a cunhagem manual a martelo. Eu vou falar um pouquinho dela já. Agora eu vou começar falando sobre a evolução dos processos de cunhagem, tá? Os principais métodos utilizados ao longo da história. A gente tem a cunhagem manual a martelo, a por prensa de fuso e a mecânica. A cunhagem manual a martelo, ela era feita através da batida de um martelo. A pressão, assim, é tão forte que era tão forte, né, que chegava a 7 toneladas. Uma pressão absurda. Forte o suficiente para estampar não só um lado da moeda, os dois lados da moeda. E assim, às vezes a moeda grega, ela não conseguia, né, não conseguiam estampar ela na primeira. Então, eles davam mais 2 golpes até alcançar o efeito que eles queriam. Aqui a gente tem uma imagem de como era feita, né, essa cunhagem manual a martelo. Nela a gente vê a presença do martelo, o cunho reverso, um disco de metal e um cunho de anverso, né, por cada um para estampar um lado da moeda. Aí a gente pode ver também uma pinça para segurar, né, o cunho reverso. E agora, nesse próximo slide, a gente tem uma ilustração de como era feita essa cunhagem manual a martelo. Aí a gente consegue ver a presença do martelo, né, dos cunhos, da pinça, do toco, né, que era usado como base. Bom, aqui a gente tem um detalhe em relevo que está representando um homem executando essa cunhagem manual de moedas, tá? Ela foi encontrada em uma parede na cidade de Rostock, na Alemanha. Aqui a gente vê um pouquinho sobre a cunhagem por prensa de fuso. Ela foi produzida no período moderno, tá? Por volta de 1550, pelo ourives alemão Marx. E ela, sim, produzia moedas redondinhas, sabe? Moedas idênticas. Foi uma inovação, porque a gente pode ver que, bom, as primeiras moedas, né, as feitas pela cunhagem manual a martelo, elas não eram muito redondinhas assim. E, bom, a preparação dos discos, né, das moedas de prensa de fuso, elas eram auxiliadas por moinhos de rolo. E elas produziam tiras de metal, esses moinhos produziam tiras de metal em uma espessura uniforme. E elas eram cortadas por punções de metal. Aqui a gente tem um exemplo da cunhagem em fuso francesa, tá? Em 1831, ela tá exposta no Museu Arqueológico Nacional de Madrid, na Espanha.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a cunhagem mecânica. Ela era usada no início do período, no início da era industrial, e ela foi feita por um mecânico alemão por volta de 1830. Ela substituiu aquela prensa que a gente viu anteriormente, né, que era feita por parafuso. E ela agora, ela passou a ser usada, exercida, a pressão passou a ser exercida por uma alavanca. Aqui a gente consegue ver direitinho como que era essa prensa de cunhagem em fuso na Casa da Moeda, e ela está exposta no Museu Histórico Nacional, aqui no Brasil. Esses símbolos monetários, né, as moedas, elas também eram valorizadas de acordo com a nobreza dos metais. Por exemplo, ouro, prata. E assim, as moedas hoje em dia, elas são em um metal menos raro, né? As ligas são diferentes. Mas ainda assim, ela é muito associada a atributo de beleza, riqueza cultural, poder. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a atual moeda do Brasil, o nosso querido real. Ela foi inserida no governo do presidente Itamar Franco, tá joia? E foi através do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele deu início ao modelo do Plano Real, que foi o que conteve uma inflação terrível na década de 1990 aqui no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que eu achei bem legal, que mostra a evolução da moeda ao longo do tempo. E eu achei bem legal, assim, que mostra assim, pra gente desde a coroa até o real. E eu achei bem curioso. Bom, e é isso, fico por aqui. Se você gostou, curtiu o vídeo, compartilha, se achou interessante. A gente também aceita dicas, tá joia, de conteúdos que vocês querem ver por aqui. E é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.